noite, pessoal. Mais uma vez, juntos, boa noite. O sol tá entrando. Boa noite a vocês. Michele, Rodrigues, Glória Leite. O pessoal tá entrando aqui. Obrigado, gente. A gente vai para nossa live de oração, né? Pela vida de Jair Bolsonaro. Boa noite. Boa noite mesmo. Deixa eu ver, gente. Eu não tô conseguindo ler. Igor Elcio. Renata. Mi Lima. Não tô conseguindo não, mas boa noite a todos. Estamos aqui na nossa live de oração pela vida de Jair Bolsonaro, né? E pelos nossos irmãos que estão presos. E Jair Bolsonaro, enfim, fez o exame e está diagnosticado, né? 2 hérnias, hérnia inguinal, precisando de cirurgia urgente. Mas nada para Bolsonaro é urgente. Está numa masmorra. Jair Bolsonaro está sequestrado de forma covarde, numa cela fria de 4x4, e ao Deus dará, né? E o senhor Alexandre de Moraes, depois da Magnífica, tem mais poder ainda, manda em todos e em tudo no Brasil. Mas eu sei, hoje domingo as igrejas estavam repletas, gente orando e levantando um clamor pelo Brasil. Se você é do Espírito Santo, está me ouvindo, está me vendo, está participando nessa live aqui, dia 22, nós teremos aqui no Espírito Santo, numa segunda-feira, se você quiser vir, um grande clamor pelo Brasil. Nós teremos aqui no meu estado do Espírito Santo. Nós teremos a presença aqui da cantora Fernanda Brum, nós teremos a presença de Davi Sassi, nós teremos a presença do pastor Edésio, o pai do Nicolas. Pastor Edésio, boa noite, Davi Sassi, esse campeão, guerreiro aí, abençoado de Deus, que abençoa a vida da gente. Fernanda, boa noite, querida. A cantora Beatriz, e também vai estar com a gente o nosso querido senador Marinho. Estará conosco Flávio Bolsonaro nesse clamor pelo Brasil, e estará conosco o senador Girão, esse guerreiro, né? Para que a gente possa levantar um grande clamor de oração pelo Brasil. Estará conosco o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e também o Renan. Nós vamos levantar um clamor pelo Brasil e pela família, pelos filhos. Michele está se tratando, desmarcou as agendas, e é uma pena, né? Porque seria sensacional ter a presença dela também. Vamos orar por Bolsonaro. Ele precisa dessa cirurgia. Hoje eu postei, sei que vocês já viram, naquele momento em que eu filmei ele tinha acabado de sair da UTI, ele estava anestesiado. E eu entrei ali para orar, pedi o médico, só para falar para vocês os detalhes. Falei com o médico, deixa eu entrar aí, doutor, e orar por ele. Porque a gente sempre orou juntos. Ele falou, ele não pode, porque ele não pode pegar uma infecção. E vocês vão entrar aí rapidamente, doutor. Eu vou fazer uma oração por ele. E eu disse, eu tenho que mandar esse espírito da morte embora, porque isso é espiritual. Esse ataque a Jair Bolsonaro é espiritual. Aí o médico me deixou entrar. Eu chamei o Carlos, o Eduardo e o Flávio. Entraram os 3 filhos comigo. E não sei se vocês já viram no YouTube. Se não, vejam, depois eu vou postar. Quem me segue já viu o vídeo que eu faço assim que entro, dizendo, nós estamos entrando para orar aqui e mandar embora o espírito da morte, e Deus vai levantar ele, porque o Brasil não pode ficar órfão. Depois vocês procuram, se já viu, está no YouTube, eu posso repostar depois. E assim que nós entramos, eu comecei a orar. Assim que eu encerrei a oração, eu disse, amém, amém. Jair Bolsonaro abriu o olho.
Não é normal, ele tinha saído, ele tava anestesiado. Ele abriu o olho. Ele não sabia onde estava, olhou para um lado, olhou para o outro. E desceu uma lágrima do olho dele, sim, do lado que eu estava. E aí eu comecei a filmar ele, fiz aquele vídeo, foi eu quem fiz. E aí ele começa a falar sobre os médicos, a dor que ele sentia, como é que foi, parecia ter tomado uma bolada no estômago, como ele fala lá, agradece enfermeiras, médicos, começa a ser muito grato, agradecer a Deus que ele estava ali, e ele só queria que Deus poupasse a vida dele para ele ver Laurinha crescer, né? E depois se dirige a mim. E você, Mário? Você é meu irmão e nós temos uma missão. Deus nos deu uma missão, ele fala. E diz assim, mas se não for a gente, outros vão fazer. E quando eu estava filmando, não sei se vocês perceberam na filmagem, eu estava ali filmando Jair Bolsonaro falando. Quando ele falou, outros vão fazer, eu tiro a filmagem do rosto dele e viro e pego o rosto de Flávio e de Eduardo. Você acredita em coincidência? Se você não prestou atenção no vídeo, é o vídeo que está postado, veja novamente, tá bom? E veja como ele fala sobre isso, sobre a missão que nós temos para cumprir. Ele se refere a mim, que Deus deu a missão, e diz, se não formos nós, outros serão outros. E nesse momento eu viro a câmera exatamente para Flávio e para Eduardo. Não existe coincidência no mundo espiritual. E ele vai para essa cirurgia agora. Eu não quero comentar outra coisa, senão orar com vocês agora por essa cirurgia que ele vai fazer. E que não haja burocracia da parte do senhor Alexandre de Moraes. Para ele não brincar com a saúde de Bolsonaro. Para ele não brincar com as comorbidades e sofrimentos de Bolsonaro. Tá bom? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, Deus de Israel, Deus maravilhoso, nós levantamos a nossa voz, ó Deus, as pessoas unidas comigo aqui, no Brasil e no mundo, nós nos juntamos e aqui concordamos na terra, como diz a tua palavra, e o céu está concordando conosco, pela vida de Jair Bolsonaro. Eu já o vi nos braços da morte, ele já esteve nos braços da morte, mas a morte não o tragou. O sistema tentou matá-lo, esfaqueá-lo, não conseguiu. Tentou matar a sua reputação, não conseguiu. Porque na vontade permissiva do Senhor não é para a morte. E agora ele está preso e eles tentam matá-lo aos poucos. Mas, Senhor, a mensagem que Bolsonaro pregou, despertando esse país, isso é irreversível. Ninguém muda. As pessoas se enganam. Eles estão crescendo. Há um crescimento nesse adubo de injustiça. O adubo de injustiça está produzindo um grande crescimento, uma grande lavoura de patriotas num adubo de injustiças. Pai, mais uma vez sustenta ele. Mais uma vez, poupa a vida dele, fortalece ele, porque eu tenho certeza que o teu tempo com ele vai chegar. O teu tempo para nós brasileiros vai chegar. A justiça haverá de ser restabelecida, Senhor. Deus, visita Bolsonaro agora. Visita os filhos de Bolsonaro. Visita o Eduardo lá nos Estados Unidos. Ó Deus, os ataques que ele tem recebido não são coisas normais, são coisas espirituais. Abençoa o Flávio nessa empreitada difícil. Ó Deus, mas precisa da tua mão. Abençoa o Carlos, abençoa o Renan, toma nas tuas mãos a Laurinha, Michele, a tua filha, que tanto lutou, que tanto luta, tua filha que o Senhor escolheu, que tem autoridade espiritual. Ó Deus, a saúde dela, guarda ela, Senhor, tomando nas tuas mãos. Eu oro por toda a família, mas vejo o teu filho curado. Ó Deus, não permita que a morte trague a sua vida, porque é isso que o sistema deseja, mas é o Senhor que conduz. Então, Senhor, esse povo ainda não pode ficar órfão de Jair Bolsonaro. Guarda ele, abençoa ele, fortalece ele, e eu determino que toda voz contrária, que toda obra feita na encruzilhada, no cemitério, nas matas fechadas,
todo demônio, toda entidade. Eu declaro falência de todos, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos esses que estão orando comigo agora. Visita as suas casas e as suas famílias. Abençoa, pois, dá sono reparador. Eu faço isso, em nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite. Deus abençoe o Brasil. Vamos continuar orando. A oração. O salmista disse: levanto meus olhos para os céus, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Boa noite, gente. Dia 22, às 18 horas, 19 horas, tá bom? Lá no Patrick Ribeiro, você que é do Espírito Santo, tá convidado para o grande clamor pelo Brasil. Beijo grande no coração. E até amanhã, gente. Deus abençoe.